Muito bem, excelente sabadão para você, doutora Aline Canuto, e para toda a nossa equipe de trabalho. Agora, no programa Embalo Total, minha primeira participação do dia, trazendo para todos que nos acompanham notícias do Brasil e do mundo e a nível local. Neste sabadão, diga-se de passagem, último para o mês de março do ano de 2026, dia 28 hoje, tá bom? Agora já chego abrindo esta minha participação com chave de ouro com a seguinte matéria, olha só. Alagoas recebe 20 milhões e amplia gás do povo para 216 mil famílias. Alagoas, senhores e senhoras, foi contemplada em março com a ampliação do programa Gás do Povo, iniciativa do governo federal voltada à população de baixa renda. Ao todo, 216.744 novas famílias passaram a receber o benefício do Estado, resultado do investimento superior a 20 milhões de reais. O programa ele garante a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos, disponibilizado diretamente em revendas autorizadas, por meio do sistema digital que busca facilitar o acesso de forma segura e prática. Em todo o país, cerca de 15 milhões de famílias foram atendidas nessa etapa. De acordo com as regras, famílias compostas por 2 ou 3 pessoas têm direito a até 4 recargas anuais, com distribuição trimestral. Já aquelas com 4 ou mais integrantes podem receber até 6 recargas ao ano, com intervalo de 2 meses. Em Alagoas, aproximadamente 44,7 mil famílias receberam vales bimestrais, enquanto 171,9 mil tiveram acesso ao benefício trimestral. Outro destaque é o perfil dos responsáveis familiares. Cerca de 199,6 mil famílias beneficiadas no estado são chefiadas por mulheres, o que representa 92% deste total. A nova fase do programa também marcou a expansão nacional da iniciativa, que triplicou o número de beneficiários e passou a ser considerada uma das maiores políticas públicas voltadas ao uso de energia limpa para a cocção. A medida busca reduzir o uso de lenha e carvão, alternativas que oferecem riscos à saúde, especialmente para mulheres e crianças, devido à exposição à questão da fumaça tóxica. Em nível nacional, o investimento em março ultrapassou 957,2 milhões de reais, alcançando todos os estados. A Bahia, ela lidera em volume de recursos, seguida por São Paulo e Pará. Vale lembrar que a expectativa do governo é viabilizar que cerca de 65 milhões de recargas por ano, ampliando o alcance do programa e promovendo maior segurança energética para famílias em situação de vulnerabilidade. Notícia que trago agora: taxa de desemprego do Brasil sobe mais do que o esperado no trimestre, isso até fevereiro, mas rendimento bate recorde. A taxa de desemprego no Brasil, senhores e senhoras, subiu. Foi a 5,8% nos 3 meses até fevereiro e ficou acima do esperado. Em meio à perda de vagas nos segmentos de saúde, educação e construção, mas o rendimento real atingiu um novo patamar recorde. O dado divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou avanço ante a taxa de 5,4% no trimestre até janeiro, e na comparação com 5,2% do trimestre até novembro. Também ficou acima da expectativa em pesquisa da Hartis, que a leitura, uma leitura de 5,7% no mesmo período do ano passado, em que a taxa de desemprego havia sido de 6,8%. Apesar do aumento atribuído pelo IBGE, a perda de vagas comum no início do ano a certos setores, a taxa é a menor para um trimestre encerrando em fevereiro, desde o início da série histórica em 2012. Já o rendimento real habitual de todos os trabalhos atingiu novo recorde de R$ 3.679, aumento de 2% contra o trimestre imediatamente anterior e de 5,2% ante o mesmo período do ano anterior. O mercado de trabalho deve continuar resiliente ao longo do ano, de acordo com analistas, ainda que a taxa registre algumas altas depois de atingir mínimas históricas e em meio do arrefecimento da economia. Esse cenário tende a sustentar a renda e o consumo das famílias, o que dificulta para o BC, Banco Central, a questão com o controle da inflação. Vale lembrar também que neste mês já o BC reduziu a taxa básica de juros Selic em 0,25 ponto percentual, a 14,75%, e pregou cautela para passos futuros da calibração da taxa ao destacar forte aumento de incerteza em meio ao acirramento dos conflitos no Oriente Médio.
No trimestre até fevereiro, o número de pessoas desocupadas aumentou 10,6% ante os 3 meses até novembro, mas recuou 14,8% sobre o mesmo período do ano anterior, chegando a 6,243 milhões de pessoas. O período foi marcado ainda por queda de 0,8% no contingente de pessoas ocupadas, ante o trimestre imediatamente anterior, chegando a 102,145 milhões, mais alta de 1,5% na comparação anual. Segundo o IBGE, houve no trimestre forte redução de postos de trabalho no grupo de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, menos 696 mil pessoas, além da construção, com menos 245 mil pessoas. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado registrou também queda, 0,3% sobre o trimestre até novembro, enquanto os que não tinham carteira caíram para 2,5%. Notícia que trago agora: Galvão Bueno analisa desempenho da seleção brasileira na derrota para a França e convocação ou não de Neymar para a Copa. O Brasil, como todos já sabem, perdeu para a França por 2-1 na partida da última quinta-feira de 26 em Boston, nos Estados Unidos, no penúltimo amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo. O jogo serviu como teste contra uma das seleções mais fortes do momento. Para o narrador e apresentador Galvão Bueno, o resultado não preocupa, mas mostra que o time ainda precisa de ajustes. Ele lembrou que a França mantém uma base há anos e falou: é um time de muita qualidade, muita técnica, vem de 2 finais de Copa do Mundo e tem o mesmo técnico há muito tempo. Galvão disse que a maior preocupação hoje é com a defesa e com os laterais. Segundo ele, as ausências também pesaram e ajudaram a explicar as falhas da marcação. Mesmo assim, ele acredita que o resultado poderia ter sido diferente. O Brasil jogou bem, mas no segundo tempo, o empate seria um ótimo resultado para um time que está se formando, afirmou. Ainda disse: outro ponto citado foi o tempo de trabalho. A grande diferença é o tempo de trabalho. A França tem um time praticamente completo, montado. O Brasil tem algumas ausências e ainda precisa ajustar o conjunto, a movimentação. Tem que melhorar, concluiu. Sobre o Neymar na Copa, depois do jogo, o nome de Neymar ele voltou a aparecer entre os torcedores. Galvão lembrou a declaração de Carlo Ancelotti no programa Galvão FC, exibindo na última segunda-feira, dia 23, de que há cerca de 18 jogadores de confiança definidos. A partir daí, a conta fica aberta. Se Neymar convencer, pode entrar na lista. E concluiu: quando me perguntam, eu sempre digo o seguinte: eu não posso convocar o Neymar. O Ancelotti também não. Quem tem poder para convocar o Neymar é o próprio Neymar. Ele tem que mostrar que está 100%. Analisa então assim Galvão. E a grande dúvida, Galvão, não perguntaram isso a você, rapaz? E se o Neymar tiver 50%, 60%, 70%, sei lá, tem um outro nome para substituí-lo assim com tanto peso? A pergunta fica no ar. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começo por aqui pelos produtos Jatubio. São eles: Acabe, Vitamel, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. E peraí, meu amiguinho, minha amiguinha, quero aqui avisar que o Hexafil está de volta e de cara nova. Para você que anda sem energia, sem vontade e vive dando desculpas na hora H, o Hexafil é a solução. Na verdade, é o único que não te deixa na mão. Agora em cápsula, o Hexafil ele está muito mais potente do que antes e melhora o seu desempenho sexual naturalmente, sem efeitos colaterais. Hexafil, o queridinho voltou. E para concluir esta minha participação, falo aqui da qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma possui. São os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. E avisando que o nosso Disque Entrega, à sua inteira disposição, o único que trabalha de domingo a domingo, atende no seguinte número: 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Devolvo o som agora aos Estilos B de Santa Terezinha do Menino Jesus para a continuação do programa Líder Absoluto em Audiência, Embalo Total. Vamos em frente, doutora Aline Canuto. Atrás vem gente, tá?